nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, de cada servo do Senhor que aqui está, porque nós sabemos que não é fácil um dia de luta, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu esse dia de hoje. Amém? Você está aqui, você tem motivo suficiente para poder regozijar na presença do Senhor, dizer o quanto Ele é bom. Nós queremos já de início estar justificando a ausência do nosso pastor, por motivo de força maior ele não pôde estar aqui, mas o mais importante é que Jesus está aqui, e a presença dele é real no nosso meio, e isso é o suficiente para nós estar aqui, estar adorando ao Senhor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, tem uma palavra bastante sucinta para a igreja essa noite, tenho certeza, amém, que essa palavra vai falar, assim como falou o meu coração, também vai falar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar a primazia desse ambiente e falar aos nossos corações essa noite. Aleluias. Gênesis capítulo 18, eu te peço permissão, vou fazer uma leitura um pouco extensiva da palavra de Deus, mas para que nós possamos entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: E chegando Abraão, dizendo, destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 50 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhes, e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, se eu ainda te falar. Se porventura acharem ali 30, e disse, não farei se achar ali 30. E disse, eis agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais essa vez eu vos falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos mais uma vez lhe agradecer, Senhor. Pedir a Ti, Senhor, Tua misericórdia, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, através dessa palavra, porque sabemos o quanto nos importa, Senhor, aprender da Tua palavra essa noite. Ser conosco em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, tomai os vossos assentos. Nós temos por costume, pela misericórdia do Senhor, todos os sábados, que antecipa a nossa Santa Ceia, nós tirarmos aqui, isso já vem de algum tempo, tirarmos aqui um período de oração, ou seja, como nós já falamos aqui, um obreiro ou uma pessoa designada, ela tem por responsabilidade estar aqui durante 1 hora no sábado para poder orar, ou seja, estar sob a direção da oração no sábado. E é muito importante nós dizermos isso porque, diante do texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que a oração é de suma importância para todo o povo cristão. Todo aquele que se diz seguidor de Cristo, ou seja, um apóstolo de Cristo, um discípulo de Cristo, ele tem por submissão ter uma vida ativa em oração. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 6 de Efésios, a Bíblia nos diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando isso com toda perseverança e súplica
por todos os santos. A grande verdade é que a oração, ela estimula a estabilidade e previne contra o desânimo que nós podemos obter, ou seja, que pode nos ocasionar durante a espera pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja na face da terra até que Cristo venha buscá-la. E durante essa trajetória, nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus há de vir. E nós precisamos estar firmes em oração, porque o tempo passa. Às vezes o cotidiano, às vezes o costume com a vida faz com que nós venhamos a desanimar, ou seja, até mesmo fraquejar em algumas coisas. Então é necessário nós termos uma vida de oração. A vida de oração ela tem por finalidade nos estimular, tem por finalidade nos estabilizar para poder esperar a vinda de Cristo. Além desse estímulo que a vida de oração nos leva, a vida de oração também ela nos ajuda, porque todo crente ele está em guerra contra as forças espirituais da maldade. Exige dedicação, ou seja, orar nos exige uma vida de disciplina diante do Senhor. É importante nós entendermos isso, porque em todo tempo nós devemos estar orando a Deus em espírito. Ou seja, muitas das vezes as pessoas nos perguntam, mas como orar a Deus em espírito? Eu estou trabalhando, eu estou ali orando a Deus em espírito. O seu pensamento tem que estar voltado, ligado a Deus todos os dias, ou toda hora da sua vida. A cada momento, a cada percurso da sua vida, você tem que estar com o seu pensamento totalmente voltado a Deus. Nisso você vai conseguindo segurar as circunstâncias e as adversidades da vida para que Satanás não possa deixar que você venha desfalecer diante do Senhor. Então, nós não devemos considerar a oração apenas uma arma. Ela é, de certa forma, uma parte do nosso conflito, ou seja, uma arma essencial para o conflito que nós temos diante da circunstância que nos assola. Então, os irmãos percebem que o próprio Senhor Jesus, ele empenhou em toda a sua vida ministerial em levar, ou seja, em prosseguir, em colocar os seus discípulos, os seus seguidores, a reconhecerem a necessidade de estar continuamente em oração para cumprirem a vontade de Deus nessa terra. A necessidade de Deus nessa terra. A nossa vida ela tem que estar totalmente voltada à oração. É somente através da oração que nós consigamos chegar diante do Senhor. É somente através da oração que nós possamos conseguir entender a palavra de Deus. Muitas das vezes você lê e não consegue entender nada, porque muitas das vezes lemos sem orar. Sem pedir a Deus discernimento, sem pedir a Deus que o Espírito Santo venha nos conduzir, que o Espírito Santo venha nos levar a um entendimento da sua palavra, para que através dessa nós possamos aproximar do nosso Deus. Então, os irmãos, percebam que nós estamos aqui dizendo que a oração ela tem uma suma importância sobre a nossa vida. Perceba comigo, como eu disse que o próprio Senhor Jesus, ele levou os seus discípulos, aqueles que o seguiam, a uma vida de oração, a todo instante. E isso não eram muitos. A Bíblia nos registra que ele tinha 3 que estavam com ele a todo tempo. E que esses 3, ou seja, eram 12 discípulos, mas o que acompanhava Jesus na oração, quando Jesus tirava o seu tempo para poder orar, eram somente 3. E muitas das vezes Jesus voltava e ainda achava esses 3 ainda dormindo. Então uma vida de oração não é uma vida fácil. A grande verdade é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos, por exemplo, existe em Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, nós vemos uma perseverança em oração. Quando nós lemos Gênesis no capítulo 18, os versículos que nós vemos aqui do 23 ao versículo 33, nós vemos aqui uma perseverança em oração. Então a palavra de Deus para nós essa noite é persevera. Persevera em oração. Talvez você tenha orado, buscado a Deus por algo que você queria de imediato uma resposta e Deus ainda não tem te respondido, ou Deus ainda não tem falado diretamente com você. Mas a palavra de Deus para nossas vidas essa noite é persevera. A parábola diz no capítulo 18 de Lucas que uma viúva, ela perseverou em oração até que o juiz da cidade viesse a entender a necessidade dessa viúva. Então perceba que nós aprendemos que os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo até a volta de Cristo. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, coloca aí para nós, Marcos, estamos num culto de ensino, sim ou não? Aleluia. Coloca aí para nós, Marcos, Romanos capítulo 12, versículo 12. Glórias a Deus. Então perceba que Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo, ele vai nos levar, ou seja, a um entendimento. Vamos lá, está ali? Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Diga comigo, perseverai na oração. Então perceba que Romanos 12, 12, a Bíblia está nos conduzindo, ou seja, nos instruindo a perseverar em oração. Põe também Colossenses 4, 12, Marcos. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Colossenses 4, 12. Saudai-vos, vamos lá todos juntos? Epáfras, que é um dos vós. Todo mundo, irmão, vamos ler, vamos todos juntos. Servos de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Então perceba que Colossenses, Paulo está mais uma vez instruindo os irmãos de Colosso a perseverar em oração. Então, nessa vida, nós temos um adversário furioso. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o nosso adversário está ao nosso derredor, tentando nos tragar a todo instante. E a Bíblia nos diz que e é só com oração que nós podemos, ou seja, poderemos estar protegidos contra as astutas ciladas do maligno. É só através da oração que nós conseguimos vencer o maligno. Então perceba que é através da oração que os filhos de Deus, ou seja, nós crentes, discípulos do Senhor Jesus, devemos clamar contra o pecado e por justiça. A grande verdade é que por influência de Satanás e pelos prazeres desse mundo, muitos têm deixado essa vida de oração. Muitos têm abandonado essa vida de oração e têm se afastado ainda mais de Deus porque não ora. Porque não tem buscado a presença do Senhor. Então a vida de oração, ela é muito importante na nossa vida. E quando nós falamos, principalmente quando nós lemos aqui a questão de Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 18 está nos conduzindo a uma vida de intercessão. Existe a oração que nós acabamos de falar e estamos apresentando para os irmãos, mas existe também a oração intercessória. E sobre essa oração intercessória que eu quero falar com você essa noite. Porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ora bem. Mas aquele que intercede pelos outros, o ministério de intercessão, é um ministério ainda maior. Porque o ministério de intercessão é um ministério que você está, ou seja, intercessão é o ato de interceder, de pedir a favor de outro. É também uma intervenção conciliadora. É você se colocar no lugar de alguém. É você se colocar no lugar do seu irmão. É você dizer para o seu irmão que nós estamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos nessa tribulação, estamos juntos nessa prova. Então, o ministério de intercessão é uma responsabilidade de todo cristão. Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, no capítulo 2, ou seja, sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 7, ele instrui o jovem Timóteo a uma oração intercessora. Ou seja, ele está dizendo a Timóteo, interceder é se colocar diante de Deus em oração e diante de todos os homens. Isso é uma oração intercessora. Perceba que a oração intercessora, ela é captar a mente de Cristo e ver as circunstâncias como Cristo a vê. É por isso que eu digo que a oração intercessora é você se colocar no lugar do seu irmão. O seu irmão está passando por dificuldade, você está se colocando no lugar dele. Você está se orando pela vida dele. O que nós temos visto muitas das vezes no mundo atual, o mundo pelo qual nós vivemos, é que as pessoas muitas das vezes os próprios cristãos, eles têm se digladiado entre si. Quando você percebe uma falha de um irmão, ao invés de você orar pela vida dele, muitas das vezes, nós como cristãos somos primeiros a divulgar aquela circunstância ou aquela situação que o irmão está passando. E a Bíblia não nos ensina assim. Paulo nos instrui, ou seja, o próprio Senhor Jesus nos instrui a ter uma vida de oração e uma vida de intercessão pelo seu irmão. O seu irmão está passando por dificuldade, você está sabendo da situação, intercede por ele. Se coloque no lugar dele. É isso que Jesus deixou para que nós possamos aprender. Você perceba que eu disse aqui que interceder é captar a mente de Cristo e ver a circunstância como Cristo a vê. Depois de se unir a ele em súplica, para que ele se mova de tal maneira que a sua vontade e os seus propósitos divinos sejam cumpridos na vida da pessoa pela qual você está orando por ele. Amém, meu irmão? Então, você interceder é você captar a mente de Cristo.
É você estar entrando na presença do Senhor. É você estar diretamente, ou seja, em súplica, se unir a Cristo para que a vontade e os propósitos divinos sejam cumpridos na vida daquele que você ora por ele, na vida do seu irmão. Então, do ponto de vista etimológico, nós podemos definir que a palavra intercessão, ela pode ser, ou seja, ela é considerada no hebraico, e para que nós possamos entender ainda mais, como, dentro da sua etimologia, como paga. No hebraico, intercessão quer dizer paga. Isso ocorre 46 vezes no Antigo Testamento. Essa palavra, ou seja, ela vem da raiz de uma palavra que significa colidir pela violência, com violência, entrar em contato com, ir contra, ser violento contra, colocar-se entre, ir de encontro contra, suplicar, orar, correr. Então perceba a agressividade que nós temos nessa palavra intercessão. Intercessão é se colocar na presença, é se impor, é falar, Senhor, olhe por ele, Senhor, olhe pela minha mãe, Senhor, vai de encontro aos meus parentes queridos, embora você não tenha uma relação muito íntima com seus parentes que estão longe. Vai de encontro a eles. Senhor, cura. Senhor, eu fiquei sabendo de uma situação que o pai do irmão fulano de tal está passando por essa circunstância. Principalmente na vida atual pela qual nós estamos vivendo. Na situação atual pela qual nós estamos vivendo. Nós precisamos de nos comover pela situação um do outro. Porque muitos têm passado, têm perdido seus entes queridos, têm perdido pais, têm perdido mãe, têm perdido tios. E muitas das vezes nós, como igreja, nós não nos comovemos. E é necessário, nós, como seguidores de Cristo, nos comovemos com a dor uns dos outros. Por isso nós precisamos interceder. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos colocar na presença do Senhor. Por isso que essa palavra intercessão é uma palavra agressiva dentro da sua etimologia, porque ela nos obriga a estar na posição e buscar um pelo outro, orar um pelo outro. Isaías, no capítulo 62, o versículo 6, Isaías diz assim, Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calaram nem de dia e nem de noite diante do Senhor. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor, fazer lembrar ao Senhor, embora o Senhor não esqueça. Mas a Bíblia aqui está nos dizendo que nós devemos fazer lembrar ao Senhor, não descanseis e não lhe deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor sobre a terra. Aleluia. A Bíblia está nos instruindo, irmãos, a interceder e a buscar, se colocar na presença do Senhor todos os dias, todos os instantes. Embora muitas das vezes pode demorar a nossa resposta, ou muitas vezes Deus não pode nos responder da forma que nós queremos, mas a Bíblia nos comissiona, nos instrui a colocar na presença do Senhor e continuar intercedendo e perseverante na presença do Senhor. No Antigo Testamento, nós vemos aqui grandes intercessores que no passado tinha suplicado perante Deus pelos filhos de Israel. Nós vemos aqui Moisés e Samuel, são citados pelo próprio Deus em Jeremias, no capítulo 15, onde recebe testemunho do Eterno como verdadeiros intercessores. O próprio Senhor Jesus testifica sobre aqueles que intercederam no Antigo Testamento. Então, cabe a nós como igreja, a Bíblia está repleta de exemplos, ou seja, muito claro, cabe a nós como igreja também ter, ou seja, colocar em atividade esse ministério de intercessão. A Bíblia diz, ou seja, está repleto de exemplos, como Abraão suplicou por Ló, em Sodoma, em Gomorra. Em Moisés intercedeu por Israel. Samuel orou pela nação. Daniel orou. A Bíblia diz que Daniel orava por 3 vezes ao dia, com os olhos virados para Israel, intercedendo pelo povo de Israel. Intercedia pela libertação de Israel. Intercedia pela cidade de Israel. Então é necessário nós termos uma vida, ou seja, biblicamente falando, uma vida de intercessão e uma vida de oração. Então perceba que por exemplo, vários profetas, muitos líderes dos povos, profetas, sacerdotes, eles deveriam ser exemplos de oração intercessória por toda a nação, em prol da nação. Davi orava em favor dos seus filhos, Jó orava a favor dos seus filhos. A Bíblia diz que Jó até jejuava a favor dos seus filhos.
E muitas das vezes nós temos deixado isso passar por despercebido aos nossos olhos. Não temos nem orado a favor da nossa família. Nós, líderes, ou seja, nós como pais, nós somos colocados como sacerdotes do lar. Nós somos intercessores. Você não tem que esperar a sua esposa puxar a sua mão para poder ir orar. Nós, como pais, somos intercessores do lar. Nós devemos orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, interceder pela nossa esposa, interceder pelos nossos pais, interceder pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Precisamos nos colocar na posição que Cristo quer que nós estejamos. Essa é a grande realidade. Então perceba que na vida de Moisés, nós temos um exemplo muito supremo no Antigo Testamento, quando ao poder da oração intercessória, em várias ocasiões, Deus mostrou para Moisés aquilo que ele precisava ver. Mostrou para Moisés o caminho que ele precisava seguir. Mostrou para Moisés tudo aquilo que Deus queria, a posição que Deus queria que Moisés estivesse. A Bíblia diz que Moisés levou o assunto do Senhor tão a sério a oração que ele implorou em favor dos israelitas em Números, no capítulo 14. Ele implorava a favor dos israelitas e no fim da sua oração ele disse, conforme a tua palavra, Deus disse a Moisés, conforme a tua palavra, eu os perdoarei. Tudo através de uma oração intercessória. Tudo através de uma oração de um líder, de uma oração de alguém que o Senhor tinha colocado à frente de um povo. Sabe o que muitas das vezes me deixa indignado dentro do meu coração? É como quando as pessoas, às vezes, ignoram o líder que ele colocou na igreja, o pastor que colocou na igreja. E não falo somente do nosso pastor que temos aqui, não. De pastores que realmente têm se colocado na posição como líderes para poder pastorear esse rebanho que o Senhor tem o apresentado. Homens que perdem noite mais noite de sono para poder orar pela minha vida e pela sua vida. E assim eram esses líderes. Assim era também esse povo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós também encontramos aqui vários exemplos, ou seja, em maior quantidade de orações intercessórias quando nós olhamos para o Novo Testamento. Os evangelhos registram pais e outras pessoas que intercederam com Jesus a favor dos seus filhos, a favor dos seus entes queridos, a favor dos seus pais, rogavam pelos seus servos, até pelos servos. Nós vemos pessoas que chegavam diante de Cristo e intercediam por aquele que ele conhecia, até mesmo por aquele que ele não conhecia. Então cabe a nós intercedermos. Os pais rogavam a Jesus para que curasse seus doentes. Certo homem, por posição, implorou, pedindo a cura do seu servo. Está em Mateus capítulo 8. A mãe de Tiago e João intercedeu a Jesus diante de Jesus pelos seus filhos. A igreja no Novo Testamento era tão forte em relação à intercessão, que ela se reuniu para poder orar. Por exemplo, quando nós lemos Atos capítulo 12, versículo 5, nós vemos que a igreja de Jerusalém ela se reuniu para poder orar para a libertação de Pedro. E a igreja já estava passando por uma circunstância muito difícil, porque naquele tempo Tiago havia sido morto. Pedro estava preso, porque Pedro, por causa do período da Páscoa, então Herodes decidiu colocar Pedro na prisão até que a Páscoa passasse para depois matar Pedro. A Bíblia diz que a igreja entra em oração para a libertação de Pedro. E os irmãos conhecem a história, e os irmãos sabem o que acontece. A ponto de Pedro sair da cadeia, nem Pedro mesmo acreditar que ele estava sendo liberto. Quando ele sai da cadeia, ele vai até a casa de Maria, onde os irmãos estavam reunidos em oração. A Bíblia diz que Rode, ou seja, uma jovem, chega diante da porta, quando alguém bate na porta, e quando ela percebe que é Pedro, ela volta para dentro e diz aos que estavam ali orando, dizendo que Pedro estava na porta. Aqueles que estavam orando, intercedendo por Pedro, não acreditaram que Deus havia respondido tão rápido a oração deles. Porque estavam firmes em oração. O próprio Senhor Jesus, aí a Bíblia diz que eles voltam e diz para ela, você está como está fora de si? Talvez seja o anjo de Pedro que chegou ali. Ela diz, não, vai até a porta que vocês vão ver. É Pedro que ali está. Porque a igreja estava unânime em oração. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele faz aos discípulos uma promessa, vai para Jerusalém, permaneçam lá, em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, o que a igreja está faltando nos últimos tempos é revestimento de poder.
É necessário a igreja orar, se colocar em posição de oração, para poder ser revestida de poder. A gente, quando aceitava Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que mais impulsionava, ou seja, depois de receber a Cristo como Senhor e saber que nós estávamos salvos, era o batismo com o Espírito Santo. Muitos crentes, muitos irmãos da minha época, quando nós nos convertemos, se colocavam na posição e buscavam a Deus para poder ser revestido de poder e ser batizado com o Espírito Santo. Isso precisa voltar para dentro da igreja. É necessário isso voltar para dentro da igreja. Essa necessidade de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas você não vai receber o batismo, embora eu não estou aqui limitando o Espírito Santo, mas você não vai receber o batismo de qualquer maneira. É preciso se colocar na posição em oração e buscar a presença de Deus em oração. Perseverar em oração para que você seja revestido de poder. Para que quando, irmãos, qualquer ventania não tirar você da posição. O problema é que hoje, que nós temos visto, é que qualquer ventania, qualquer ventozinho que passa, crente tem saído da posição. Ter afastado, ter abandonado a Cristo. Ter deixado Cristo de lado. E não estou dizendo aqui deixado a igreja, não. Porque a igreja, esse monumento que nós temos aqui, nós entendemos essas quatro paredes, embora seja uma casa de oração, e você só é igreja quando você está congregando, você sozinho, você não é igreja, mas a igreja, eu quero dizer que a igreja também representa você. Você faz parte desse corpo onde Cristo é a cabeça. É necessário ter revestimento de poder. É necessário buscar a Deus em oração para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa resolver as situações que, muitas das vezes, nós, com as nossas capacidades humanas, não temos condições de resolver. Essa é a grande realidade. Aleluias. Precisamos orar. Precisamos orar. Paulo vai um pouco mais além e pede que se faça oração em favor de todos, em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo, quanto à oração intercessória, ou seja, em outras palavras, ele merece uma menção especial. Porque Paulo orava. Em muitas de suas epístolas, ele discorre a respeito das suas próprias orações em favor das igrejas, em favor dos indivíduos. Paulo orava, Paulo era uma pessoa que tinha contigo continuamente oração intercessória, orava um pelo outro. E orava pelas igrejas pelas quais ele passava, e orava também por aqueles indivíduos que estavam na igreja e também os que estavam fora da igreja. Nós não estamos aqui essa noite para poder destacar aqui, ou seja, uma etnia, ou seja, defender a nossa etnia, que nós devemos orar somente pelos assembleanos, não. Nos mundos, ou seja, nas situações atuais pelas quais nós presenciamos, ou pelas quais nós vivenciamos, nós devemos submeter-nos a Deus e orar para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Isso nós vemos em João capítulo 14, versículo 13. Porque a vontade de Deus, ela tem que ser expressa sobre as nossas vidas. Então nós precisamos nos colocar na posição de orar e buscar a presença do Senhor. Uma vez conhecida a vontade de Deus a nosso respeito, de um determinado assunto, podemos orar com confiança e fé. Mas se você não expressar a Deus, embora Deus sabe de todas as coisas, Deus não vai agir. Por isso você precisa colocar isso diante do Senhor em confiança e fé diante dele. E orar, buscar a presença dele. Senhor, cura minha mãe, cura meu pai. Senhor, cura meu filho. Senhor, traga meu filho para a tua presença. Nós não podemos fraquejar. Nós não podemos acostumar com o sagrado e achar que as coisas vão ser resolvidas de qualquer maneira. É necessário orar, é necessário buscar a presença do Senhor. É necessário interceder. Aleluias. Aleluia. Quando nós fazemos assim, nós sabemos que Ele nos ouve e os seus propósitos para nós serão cumpridos. Essa é a grande realidade. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, me deixa ser mais claro, quando nos colocamos na presença do Senhor em oração e criamos diante do Senhor uma intimidade em oração, nós vamos buscar a Deus aquilo que a palavra de Deus nos instrui para que nós buscamos. E quando a Bíblia diz que muitas vezes nós não somos atendidos em nossas orações porque nós pedimos mal, porque pedimos coisas para os nossos próprios deleitos e não para poder glorificar o nome do Senhor. Essa é a grande realidade.
Mas através da palavra, através da intimidade com Deus, através da sua oração com Deus, você vai criando com Ele intimidade e as coisas que são necessárias, ou seja, aquilo que Deus quer que seja resolvido na sua vida, através da oração vai ser resolvida. Aleluias. Então, irmãos, é necessário orar. É necessário orar. É necessário termos uma vida de oração. Quando nós fazemos assim, Deus nos ouve. Quando nós colocamos na posição, ou seja, a oração do crente espiritual, o crente começa a orar com um propósito para poder fazer aquilo que o Senhor está nos ordenando a fazer, nós começamos a orar por aqueles que estão mais fracos, começamos a orar por aqueles que não estão na presença do Senhor, começamos a orar pelos os cooperadores que estão em processo de redenção, começamos a orar em certo sentido, fazendo a vontade daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Deus não se limita às orações santas de fé e incessantemente do seu povo. Muitas coisas serão realizadas no reino de Deus, se não serão realizadas no reino de Deus, porque não há uma oração intercessória pela nossa parte. Essa é a grande realidade. Então, os intercessores, ou seja, nos dias atuais, né, devem orar para que o poder do Espírito Santo caia sobre nós como crentes. Os intercessores dos dias, eu vou repetir porque talvez você não entendeu. Os intercessores dos dias atuais, eles devem orar para que o poder do Espírito Santo venha sobre nós, caia sobre nós como crentes. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus um avivamento, mas só da boca para fora, só por algum momento, ou só quando nós lembramos. Agora, vamos pegar firmes, todos nós dentro da igreja, e pedir, orar com um propósito. Deus, derrama um avivamento sobre a igreja. À medida que nós temos uma oração mais fervorosa, uma oração que busca mais a presença do Senhor, com certeza é vontade de Deus que todos nós sejamos revestidos de poder e que haja um avivamento para que todos os crentes possam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluias! Aleluias! Aleluia, Jesus. Devemos orar por cura, devemos orar por perdão dos pecados, devemos orar pelo crescimento da igreja, devemos orar pelo nosso crescimento na vida cristã, devemos orar pelos pastores para que sejam mais capazes, devemos orar pela obra missionária, devemos orar pela salvação do próximo, devemos orar pelos nossos líderes, devemos orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos instrui a orar até pelos nossos governantes. Aleluias. Devemos orar um pelos outros. Devemos orar para que o povo louve a Deus. Nós devemos orar. Talvez você tenha dobrado o seu joelho diante do Senhor e talvez com 5 minutos de palavras, você já não tem mais nada para poder falar para o Senhor. Anote tudo isso que eu estou te falando. Comece a buscar na palavra de Deus tudo isso que eu estou te falando. Que você vai ver que vai faltar tempo para oração. 1 hora de oração vai ser pouco. 1 hora de oração intercessória vai ser muito pouco. Então, qualquer coisa que a Bíblia revela como perfeita vontade de Deus para o seu povo, pode e deve ser um motivo apropriado para oração intercessória. Lê a palavra de Deus, a revelação vem da palavra de Deus, você vai achar motivos aqui suficientes para ter uma vida cotidiana de oração intercessória com o Senhor. Existem 3 características que nós podemos determinar, e eu já estou terminando, de uma pessoa que tem uma oração intercessória. Diga comigo, 3 características. A primeira característica, perseverança. Diga comigo, perseverança. Altruísmo. E a terceira característica, empatia. Diga comigo, perseverança, altruísmo e empatia. Isso são as características daquele que se coloca para fazer uma oração intercessora. Principalmente a palavra empatia quer dizer paixão, forma de identificação intelectual ou afetiva de um sujeito com a outra pessoa, ou uma ideia ou uma coisa. É se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. É se colocar no lugar do outro. É sentir as dores que o seu irmão sente. É sentir a alegria que o seu irmão sente. É sentir a necessidade que o seu irmão sente. Todos que se dedicam a Jesus Cristo, escutem isso, todos que se dedicam a Cristo pela fé também devem se dedicar
de mutuamente ao amor uns pelos outros. Lembra de João, capítulo 14? Quando conhecerão que nós somos seus discípulos? Quando vos amardes uns aos outros. Então, o amor pelo outro ele só vem através da oração. E isso é empatia, se colocar na posição, com afeição sincera, amor um pelo outro, bondosa e eterna. Devemos nos preocupar com o bem-estar, com a necessidade, com a condição espiritual dos nossos irmãos, sendo solidário, assistindo-os nas suas tristezas, nos problemas. Devemos proferir-lhes, ou seja, em honra uns aos outros, ou seja, devemos estar dispostos a respeitar, a honrar as boas qualidades uns dos outros. Não é criticar. E principalmente no mundo em que nós estamos vivendo com essa avalanche de redes sociais. Eu fico sabendo algo do meu irmão, ao invés de eu orar pela vida dele e pedir a Deus pela vida dele, a primeira coisa que eu faço é ir para as redes sociais e defamar o meu irmão, que é membro do mesmo corpo que eu faço parte. Isso é um problema muito grave que nós temos vivido nos últimos dias. Por quê? Por falta de oração, falta de perseverança, falta de se colocar na presença do Senhor, de estar diante do Senhor. O crente ele é exortado a amar de um modo especial a todos os outros cristãos verdadeiros, a amar todos os cristãos verdadeiros, inclusive os que não pertencem à nossa igreja. Nós devemos amar. Não é porque eu pertenço a essa igreja que eu vou amar somente os cristãos daqui, não. Todos, é obrigação nossa, todos, amar todos, uns pelos outros. Nós não estamos aqui, irmãos, para poder compartilhar com o pecado. Não. Mas nós amamos o pecador. Não amamos o pecado. Devemos dizer para ele a verdade. E dizer para ele a verdade é uma forma de expressar para ele o nosso amor. Mas orar, devemos orar. Ah, o irmão agora está voltado para as drogas. Ah, mas também não quis saber. Não, 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 irmãos. Ore, sente a dor do irmão. Ore por ele. Senhor, tem misericórdia daquela vida. Outrora te louvava, outrora estava na sua casa, outrora buscava a tua presença. Hoje está perdido pelo mundo. É colocar na posição, meu irmão. É colocar na situação de interceder. E quando você intercede pelo outro, você está também se protegendo para que isso não venha acontecer com você. Para que você possa continuar firme na presença do Senhor. Para que você não venha desfalecer na presença do Senhor. É necessário. É necessário. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É essencial que o amor a Deus e a sua vontade, conforme revelado na sua palavra, ela controle e oriente o nosso amor ao próximo. O amor a Deus deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossa vida. E quando o amor de Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, você está gerando dentro de você o amor de Deus, o amor ágape. Aí você gera dentro de você o amor pelo seu irmão. Se você não sente amor pelo seu irmão, não honra o seu irmão, não tenta valorizar as qualidades do seu irmão e só vê defeito no seu irmão, você não está gerando, ou seja, o fruto do Espírito e o amor ágape, que é o amor de Deus dentro de você. Isso é um perigo. É um perigo. De você passar anos e anos na igreja e quando a trombeta soar, quando Jesus se manifestar nas nuvens dos ares e você ficar aqui por falta de amor. Aleluias. Aleluia, Jesus. E só há um meio, irmãos. Nos colocar na presença do Senhor e começarmos a interceder um pelos outros. Onde o amor vai ser praticado. E com certeza o seu coração vai ficar contrito e a chama do Espírito Santo vai arder dentro de você. Não deixa que o ódio e coisas terríveis desse mundo possa ocupar o lugar que somente Deus tem dentro de você. Por isso, o relacionamento entre os crentes deve ser caracterizado por uma solitude dedicada e firme, que visa promover o sumo bem uns dos outros. Eu devo me alegrar com a sua alegria. Eu devo me entristecer com a sua tristeza. Aleluia, Jesus. Aleluias. Então, a intercessão, para nós concluirmos aqui, e os irmãos podem vir para cá, irmãos, vão estar cantando um louvor e já dando um encerrado o nosso culto. A intercessão ela pode ser definida como um combate espiritual. Disso, Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6.
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, adquira força espiritual. Há muitas definições que nós poderíamos dar sobre intercessão, mas a mais simples está na Bíblia. Orai uns pelos outros, em Tiago capítulo 5, versículo 16. Orai uns pelos outros. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ore por mim, meu irmão, que eu vou orar por você. Não, irmão, fala com força, fala com coragem, fala com verdade. Ore por mim, meu irmão, que eu vou orar por você. Aleluia. Então, toda a igreja, ela é chamada a esse fascinante ministério da intercessão. Toda a igreja, ela é comissionada. Não sou somente eu, ou só o pastor, ou somente alguns irmãos da igreja. Toda a igreja, ela é chamada a esse fascinante ministério da intercessão. Aleluia. A oração do justo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 25, que a oração do justo realiza muitas coisas, ou seja, a oração do justo, ela nos leva ainda mais perto de Deus. Ela abre o caminho para uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia. Ela dá-nos o poder de servir para servir e para a devoção cristã. Ela nos edifica espiritualmente. Ela nos dá uma compreensão da provisão de Cristo por nós. Ela nos ajuda a vencer Satanás. Ela esclarece a vontade de Deus para com ele. Ela capacita a receber os dons espirituais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você está percebendo, meu irmão, o quanto a oração é necessária na sua vida? O quanto você precisa de orar? O quanto você precisa ter uma vida de intercessão, uma vida de oração? Ela nos ajuda a esclarecer a vontade de Deus para com Ele. Ela nos capacita, ela nos leva à comunhão com Deus. Ela outorga a graça, a misericórdia e a paz. Ela leva os perdidos de volta para Cristo. Ela nos outorga sabedoria, revelação, conhecimento de Cristo. Ela nos proporciona cura. Ela nos dá livramento. Aleluias! Glória a Deus! Nas aflições. Sabe por que muitas vezes temos que passar por aflições? Porque não oramos. A oração nos dá livramento nas aflições. A oração nos leva a glorificar a Deus com louvor e ações de graça. A oração nos torna real a presença de Cristo. Ela torna a presença de Cristo real sobre as nossas vidas. A oração, por fim, ela nos assegura a salvação. Há muitos crentes que estão dentro da igreja e não têm consciência, ou seja, não têm segurança da sua salvação. A oração nos garante que nós seremos salvos, que nós seremos arrebatados no arrebatamento da igreja, quando Jesus se manifestar nos ares. A oração não nos deixa com dúvida. A oração nos faz perseverar. A oração nos assegura que o final é a intercessão de Cristo. A oração nos assegura que Cristo está conosco e que Deus mora conosco. Aleluias! Aleluia, Jesus! Nós não podemos deixar de orar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós temos um motivo suficiente para poder adorar o nosso Deus, para orar, para buscar a presença do nosso Deus. Aleluias. Glória a Deus. Adore o Senhor essa noite. Adore o Senhor. Adore o Senhor como seja a última noite da sua vida. Aleluia, Jesus. Ore a Ele, Senhor. Desperta de mim, Senhor, um ministério de intercessão. Desperta em mim, ó Deus, um ministério de oração. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo e Eterno. Aleluias. É um combate espiritual, meu irmão. Orar é um combate espiritual. Aleluia, ó Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você precisa acreditar. A
Bíblia diz em Efésios 6, capítulo 18, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oramos um pelos outros. Não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim, Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que você tem alguém no Brasil. Eu tenho certeza que você tem alguém aqui que você precisa orar por ele. O Espírito Santo está te conduzindo a lembrar de alguém agora nesse instante, para que você possa estar orando, intercedendo por ele. Aleluia. Que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Jesus está aqui essa noite. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Aleluia, ó Deus. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia. Aleluias, ó Deus. Você que nos acompanha aí pela internet, que você possa, nesse instante, estar pedindo a Deus que o ministério de oração possa ser presente sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença, pela presença de cada irmão que aqui está nessa noite. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, É, Deus. e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Aleluia. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. A oração, ela dá poder para poder servir ao Senhor. A oração, ela te edifica espiritualmente, ela te dá poder para poder ter uma vida de devoção. Ela te dá poder de compreensão da provisão de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia. Isso é o poder que nos dá a oração. Nós queremos orar, já dá por encerrado o nosso trabalho. Aqui nós temos um pedido aqui de oração. Peço oração pela vida do meu primo, que está entubado por causa do Covid. A irmã Maísa, está pedindo oração, irmã Maísa? Aleluias, glórias a Deus. Também quero pedir oração pelo nosso Brasil, pelas pessoas que têm estado ali, pelos parentes que nós temos ali no Brasil. Está passando por uma situação muito difícil agora com essa nova onda do Covid. Então vamos estar orando pelo primo da irmã Maísa. E eu quero chamar aqui na frente também o irmão Josimar, que está fazendo aniversário, né? Foi hoje ou foi ontem? É hoje? Vamos estar orando também pela vida do irmão Josimar. Você aprendeu, irmão, sobre a oração intercessória, irmã Núbia? Seu tio foi entubado? Vamos estar orando também pelo tio da irmã Núbia, que está entubado. Amém? Queria convidar a irmã Núbia, a irmã Maísa, que pudesse vir aqui na frente, representando os seus
os parentes que estão ali no Brasil, que necessitam de oração. Aleluias. E falamos essa noite sobre a oração intercessória, irmão. Então, agora nós precisamos orar pela vida dessas pessoas. Se você também está lembrando de alguém que está ali, que você se coloca na posição de estar orando, mas curva a sua cabeça, estenda as suas mãos para cá e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse instante nós nos prostramos diante da Tua presença, ó Deus. Queremos lhe pedir, Senhor, interceder por esses parentes, ó Pai, dos Teus servos que ali estão no Brasil, Senhor Jesus, que estão passando por essa situação, Senhor, o primo da irmã Maísa que está entubado, o tio da irmã Núbia, Senhor, que também está entubado, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu possa agir com providência, ó Deus. Sabemos que não tem sido fácil, Pai. Muitas pessoas têm sofrido muito com essa situação, mas sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que tudo não foge, não passa despercebido aos Teus olhos, ó Deus. Também quero te pedir, Senhor, nesse instante, pela vida do Teu servo, Josimar, que completa mais uma primavera, Senhor, mais um ano de vida, que o Senhor venha fortalecê-lo diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, realizar os desejos do seu coração, ó Deus, e que o desejo do coração dele, Pai, possa ser servir a Ti ainda mais, estar na Tua presença. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir por cada servo seu que aqui está, por cada irmão, Senhor, que está presente nesse lugar, ó Pai, pela minha família. Que o Senhor venha, Senhor, cobrir com Teu sangue, guardar-nos debaixo, ó Deus, das Tuas asas, ó Pai. Que o Senhor venha nos esconder, Senhor, atrás da Tua cruz, Senhor. Que nada venha nos alcançar, nada venha nos afligir, que nada venha nos acontecer, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, confiantes em Ti, Senhor Jesus. Por isso eu lhe peço nesse instante, venha ser conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Faça em tuas mãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas, e todos juntos, em uma só voz, dizemos amém. Diga, antes de você sair, diga para o seu irmão, que bom que você veio. Aleluia. Glória a Deus.